eleições de domingo, elas acontecem nesse quadro de grandes dificuldades que a Venezuela enfrenta, tanto do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista social. Essas sanções elas prejudicam basicamente a população venezuelana, o povo venezuelano, que vive uma situação de muita penúria, de muita dificuldade com as sanções, e no campo político, com a falta de reconhecimento do governo venezuelano por uma parte dos países importantes da comunidade internacional. Outros países, como a China, como a Rússia, a África do Sul, a Turquia e vários outros, o próprio México, aqui na América Latina, agora a Argentina, né, com um governo à esquerda, né, tem relações normais e de cooperação com a Venezuela. Mas uma outra parte do mundo faz de tudo, né, para aprofundar a crise na Venezuela, na expectativa de, dessa forma, derrubar o governo de esquerda e levar de volta ao poder a elite venezuelana, os setores privilegiados da oligarquia do país, aliados aos Estados Unidos. Essa eleição, o que essa eleição traz de novo, de diferente no quadro político? É uma eleição que vai acontecer, em primeiro lugar, né, cumprindo todas as normas possíveis e imagináveis de legitimidade eleitoral. Não que as outras não tivessem, mas nessa, o governo da Venezuela convidou especificamente, né, setores do sistema internacional, inclusive contrários ao governo da Venezuela. Pediu que a Organização dos Estados Americanos, que sempre apoiou o golpismo, a desestabilização da Venezuela, mas que a OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, enviasse observadores para comprovar a lisura do pleito venezuelano. Convidou também as Nações Unidas, convidou a União Europeia, né? Enfim, convidou observadores do mundo inteiro para verificar essas eleições. E o mais importante é que vão ser eleições competitivas, né? Eleições em que, pela primeira vez, uma série de setores oposicionistas de direita que vinham boicotando as eleições na Venezuela nesses últimos anos, eles vão estar presentes nessas eleições. Vão participar com seus partidos políticos, uma quantidade enorme de partidos que vão estar presentes nessas eleições, partidos de todas as tendências ideológicas possíveis, né? E com a possibilidade real, né, de a oposição contrária ao governo da Venezuela, a oposição de direita, se expressar, né, e se fazer representar nessa Assembleia Nacional, inclusive até com maioria, caso conquiste a maioria dos votos agora nesse domingo. Mesmo no campo da esquerda, pela primeira vez também não vai haver apenas um partido representando todos os grupos sociais e políticos que apoiam o governo, mas haverá espaço também para uma oposição de esquerda, que discorda do governo numa série de coisas, mas que ainda assim está no campo da esquerda, que também vai lançar os seus candidatos, né, concorrendo a vagas na Assembleia Nacional. Por outro lado, né, existe o boicote dos setores chamados de duros, da extrema-direita, né, os setores mais radicais da oposição venezuelana, que apostam todas as fichas no uso da violência para derrubar o governo bolivariano, né, o governo de esquerda na Venezuela, né, que não hesitam em apostar na possibilidade de uma guerra civil na Venezuela e que convidam abertamente os Estados Unidos a invadirem a Venezuela e articulam juntamente com outros países, especialmente a Colômbia. Não se sabe até que ponto existe algum envolvimento do atual governo brasileiro nisso, mas esses setores da extrema-direita fascista venezuelana apostam concretamente numa saída violenta para o impasse político. Então, eles vão boicotar essas eleições, porque eles não querem que exista nenhum tipo de canal de diálogo, né? Que não exista nenhuma instância, como seria a Assembleia Nacional, onde as divergências, onde o conflito político venezuelano possa ser canalizado de uma forma civilizada, de uma forma pacífica, para a busca de soluções, para a negociação de posições políticas e assim por diante. Né? Eles não querem nada disso, eles querem realmente, né, varrer do mapa
à esquerda para conquistar o poder absoluto, nem que para isso seja necessário um banho de sangue. Então, assim como existe a campanha eleitoral para essas eleições do próximo domingo, também existe uma campanha da extrema-direita pelo boicote às eleições. Esse domingo, né, vai se ver, né, de alguma maneira, a força de cada um dos lados, né, embora seja preciso considerar que, assim como no Brasil, assim como na maior parte do mundo, a Venezuela vive também a pandemia do Covid-19, né, e as eleições na Venezuela, elas são facultativas. Lá não existe o voto obrigatório, como nós temos aqui no Brasil, né? Então, é bastante previsível que uma boa parte do eleitorado simplesmente prefira permanecer em suas casas do que ir até as urnas votar, não por uma questão política, mas por uma questão de saúde, né, de prevenção ali sanitária. Então, essas são mais ou menos as linhas gerais, né, do que está envolvido nessas eleições. É muito importante assinalar uma coisa: essa Assembleia Nacional, ela vai criar a possibilidade, né, de enfraquecimento desse bloqueio econômico que a Venezuela sofre, né, e até de rompimento desse bloqueio por parte de alguns países, né. Nem todos os países do mundo, nem todos os governos daqueles que estão atualmente aderindo a esse bloqueio, nem todos hoje em dia se mostram tão convencidos, né? Já está bastante claro que esse governo do Guaidó é uma farsa, já está bastante claro que a única saída para a crise na Venezuela vai passar por algum tipo de diálogo, algum tipo de negociação, né? E essas eleições, elas são um argumento muito forte nesse sentido, porque existe a participação de setores oposicionistas, enfim, representativos, que têm força política dentro da Venezuela. Não é simplesmente uma coisa formal. São eleições realmente competitivas, né, que vão acontecer, né, aí no país vizinho, né, abrindo um caminho para a normalização, né, da vida política, das instituições na Venezuela. Com o respaldo desse parlamento, o governo venezuelano possa, né, procurar os governos da Europa, outros governos até mesmo da América Latina, no sentido, né, de normalizar as relações políticas e econômicas da Venezuela com o resto do mundo, né? E as eleições nos Estados Unidos que aconteceram agora, elas abrem uma fresta, uma pequena margem de possibilidade para isso, né? O governo do Biden, ele está com as mesmas posições do Trump. Isso não é uma questão que dependa de quem é o presidente dos Estados Unidos. Quem começou o bloqueio contra a Venezuela foi o Obama, que era do Partido Democrata. Depois veio o Trump, do Partido Republicano, e radicalizou ao extremo essas sanções. Agora volta o Partido Democrata com o Biden. Ele já disse que é contra, que não quer mais, que não aceita que a Venezuela seja governada pelo Maduro, ou seja, não aceita um governo de esquerda na Venezuela, o que é um absurdo. Isso vai contra a soberania da Venezuela, vai contra o princípio da autodeterminação dos povos. Cada país deve ser senhor, né, do seu destino, mas, ao mesmo tempo, o Biden disse lá uma hora que não é a favor de métodos violentos contra o governo da Venezuela. Já é uma luzinha, né? Já é um raio, né, ainda que tênue, um pequeno raio de esperança. A partir daí pode haver um caminho, né, para um diálogo com os Estados Unidos, né? O Maduro mandou os cumprimentos ao Biden pela sua vitória eleitoral, né, e sempre se colocou aberto ao diálogo com os Estados Unidos. A Venezuela nunca teve uma posição agressiva em relação aos Estados Unidos. A agressão sempre veio dos Estados Unidos contra a Venezuela. E é um momento de mudança nos Estados Unidos, de formação de novas equipes de governo, em que talvez haja alguma abertura para o diálogo. Inclusive porque esse governo do Biden, ele foi eleito com apoio de setores progressistas nos Estados Unidos, inclusive de setores de esquerda. É uma esquerda, uma realidade muito diferente da nossa, é diferente daquilo que a gente entende por esquerda no Brasil e na América Latina, mas dentro, né, desse campo progressista nos Estados Unidos, existem setores que são solidários com a Venezuela e que também vão fazer pressão e utilizar essa situação nova que vai emergir na Venezuela com as eleições, de ter novamente os três poderes da República
funcionando normalmente, né, sem aquele vácuo institucional que marcou esses últimos anos no país, não por culpa do governo, mas por culpa da oposição, mas, de qualquer maneira, um problema, né, institucional sério que a Venezuela tem, isso vai ser superado, né, a partir desse domingo. Então, não vai haver mais pretexto, não vai haver mais argumento para o bloqueio, né, e essa figura, Juan Guaidó, né, ele vai ficar realmente sem base nenhuma de sustentação, porque a partir de janeiro de 2021, Juan Guaidó não vai ser mais deputado venezuelano. Ele hoje ainda tem o título de deputado, ele nunca foi cassado, nunca ninguém tirou isso dele. Mas em janeiro já acabou, é outro mandato, é uma outra composição da Assembleia Nacional. Ele até poderia, se ele quisesse, se candidatar, não se candidatou porque ele, né, ele aposta no boicote. Então, realmente, aquilo que hoje já é algo bizarro, surreal, né, um presidente fictício na Venezuela, né, esse quadro surreal vai ficar ainda mais sem sentido, mais sem pé nem cabeça, né? Então, certamente, essa ficção, né, né, desse governo fake do Guaidó vai virar fumaça, porque não tem mais aonde ele se apoiar para reivindicar o cargo de presidente.